Aê, começando mais um quadro de perguntas e respostas. Eu sou o Nutri João Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. E gostaria de pedir, caso tu não seja inscrito, para se inscrever no canal. E caso já seja inscrito, deixar o like e também algum comentário. Talvez, se quiser, já deixar uma pergunta aí com a hashtag Performance Responde, que a gente pode estar respondendo num próximo quadro de perguntas e respostas. Então, bora lá. Bora para a primeira pergunta, pessoal. O EPOC é uma boa estratégia para o emagrecimento? E aí, Gabi? Pode ser uma estratégia, né? O efeito EPOC, na verdade, seria basicamente assim. Você faz uma atividade física, após essa atividade física, o teu corpo ele vai precisar se recuperar por causa dela. Em vários âmbitos, né? Seja na parte estrutural, né? De ter que recuperar a musculatura mesmo, seja na recuperação dos nutrientes, né? Através da alimentação, mas tudo isso aí tem um gasto calórico para fazer. Então, o efeito EPOC basicamente é esse gasto calórico que você tem depois que você não está mais fazendo atividade, quando você está descansando, quando você está dormindo, que é quando o teu corpo vai recuperar e gastar energia para fazer isso. Pode ser uma estratégia para emagrecimento? Pode ser. O que vai fazer com que esse efeito EPOC seja grande, que você gaste bastante calorias por causa disso, né? Seria basicamente exercício de intensidade alta. O que seriam os exercícios de intensidade alta? Poderia citar os mais comuns. Musculação. A musculação vai ter um efeito EPOC muito bom. E também o HIIT. O HIIT é a maior defesa de quem gosta do HIIT, faz o HIIT e de vários estudos. É justamente isso, que o efeito EPOC é elevado. Mas assim, se a gente for levar em consideração, por exemplo, um HIIT, que tem um efeito EPOC elevado, e um aeróbico contínuo, que tem um efeito EPOC baixo, né, comparado, porém o aeróbico contínuo ele vai gastar mais calorias durante a atividade, enquanto o HIIT ele vai gastar menos calorias. Por quê? Porque é muito curto. Você não consegue fazer um HIIT de 30 minutos, senão não é HIIT, né? O HIIT ele é high, né? Que significa que é o máximo de intensidade, tem que ser entre 90% a 100% do que você é capaz. Então significa que se você for fazer um HIIT de verdade, você vai aguentar, cara, 8 minutos, 10 minutos quando você estiver mais treinado. Então, como é pouco período de tempo, você vai gastar pouca caloria. Enquanto um aeróbico contínuo, você vai fazer 30, 45, 60 minutos, você vai gastar muito mais calorias. Então a gente bota na balança para ver o que é melhor. Chega a ser elas por elas? Chega a ser elas por elas. Tá, no fim, é igual. Tá, e tem algum benefício fora o efeito EPOC? Deu para eu fazer um HIIT ou para eu fazer um aeróbico contínuo? Eu tem diria alguma diferença assim, sim, em questão de benefício? Sim, eu diria que seria interessante fazer os dois, porque eles vão agir de maneiras diferentes no organismo, inclusive para o coração. Enquanto no contínuo a tua frequência cardíaca ela vai elevar, mas vai se manter estável, né? Ela não vai ficar descendo e subindo. No HIIT é o contrário. No HIIT tua frequência vai elevar 90% da tua capacidade, 80% da tua capacidade, e vai reduzir para 60, 50. Então ele vai brincar, né, com a tua frequência cardíaca, pressão, tudo vai subindo e descendo, que seriam os períodos de descanso. Para o coração isso é ótimo, porque ele trabalha em intensidades diferentes, né? Mais intenso, frequência elevada, menos intenso, frequência baixa. Enquanto no contínuo ele vai elevar, mas vai ficar naquele constante. O que é bom para o coração, o que é bom para circulação sanguínea e também é um trabalho que o coração precisa. Então eu diria que ele precisa dos dois. Aí seria uma maneira de adequar. Todo mundo pode fazer o HIIT? Não. Geralmente quem tem sobrepeso e tal, por causa das articulações, vai acabar sofrendo muito. Não seria tão interessante essa estratégia de início. Depois com o tempo pode ser acrescentado. O que às vezes dá para fazer? Para ter esses benefícios, né, de ter uma frequência mais elevada e menos elevado, enfim. Fazer um aeróbico intervalado. Por que não se chama HIIT? Porque não é o máximo de intensidade. Então você vai fazer uns momentos que a frequência vai estar lá 70%, em outros momentos 40%, e vai intervalando dentro disso, tá? Próxima pergunta então, a segunda de hoje. Tem diferença dieta e treino entre grávida e não grávida? Comparando uma com a outra? Tem, né? Tem, total, com certeza. Digamos, falando ali da dieta, né, para não grávida, pode ser tipo um universo de possibilidades para hipertrofia, para emagrecimento, para saúde no geral. E para grávida é saúde no geral e tentar não ganhar tanto peso assim quanto o que seria recomendado, né? Para não afetar a saúde do bebê. Basicamente, de grávida é saúde no geral e não grávida pode ser uma gama infinita. Perfeito, isso mesmo. Quando a gente pensa em não grávida e grávida, digamos que não grávida a gente pode fazer coisas que
seriam mais arriscadas, entre aspas, né? Para uma pessoa uma mulher que não está grávida, seria tranquilo. Mas, por exemplo, uma dieta um pouquinho mais restritiva, ou um treinamento muito mais intenso, né? E enquanto para grávida, a gente já pensaria muito mais em saúde, em evitar coisas que podem não ser tão bom para a saúde, quanto uma dieta muito restritiva, ou uma dieta muito hipercalórica, né? Um treinamento muito intenso, com alguns exercícios, digamos, perigosos. Então, seriam mais essas diferenças. Uma pensando um pouco mais em saúde e a outra, né, pensando no que ela quiser, basicamente, né? Seja saúde e performance. Exato. Terceira pergunta, então. O que fazer para controlar o ganho de gordura no off? Bom, basicamente, a gente acaba aumentando as calorias no off porque para ganhar peso, precisa ter um superávit calórico. Off é o período que a gente está querendo ganhar peso e basicamente ganhar de massa muscular, né? O máximo possível. Para evitar de ganhar gordura, tem que ir testando, tá? Porque cada organismo é diferente. Tem pessoas que consomem 5.000 calorias, 4.000 calorias, 3.000 calorias. E caso uma pessoa que ela já tem uma facilidade para ganhar mais gordura, isso também depende muito da composição da dieta, tá? Que a gente já pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas tem pessoas que com 3.000 calorias vão ganhar muita gordura. Tem pessoas com 3.000 calorias, como é o caso do Gabriel, vai perder massa muscular se consumir só 3.000 calorias. Né? 3.000 calorias é meu déficit calórico, então, basicamente, tem que ver. De modo geral, dá pra gente fazendo teste. Começar lá com 3.000 calorias. Pô, não tô ganhando peso, então dá pra aumentar pra 13.500. Pô, já tô ganhando peso. Tenta aumentar para 4.000, digamos. Já tô ganhando peso, mas notei que tô ganhando muita gordura. Então pode ir abaixando, fazendo esses testes com o corpo e tu vai se sentindo também, né? Claro, outra coisa é não lixar demais, né? Botar muitas refeições muitas refeições livres, justamente com a composição da dieta ali meio ruim, né? Com muito fast food, muita besteira e tudo mais, que isso aí também pode ajudar no ganho de gordura no off. Então, tentar comer comida de verdade mesmo, alimentos normais, saudáveis, mesmo num ganho de massa muscular, para ter um ganho mais limpo possível. Com certeza. Então, basicamente, como o João falou, muito individual, você tem que ir testando e se conhecendo, isso é muito importante, né? E acompanhando como é que você evolui. E outro ponto, falando sobre treinamento, a gente pode otimizar isso. Não é porque você está em off que você não precisa ou não vai fazer cardiorrespiratório, exercícios aeróbicos. Com certeza você vai diminuir porque você vai querer focar muito mais no treinamento, né, para aumentar a massa muscular. Mas os cardios, os aeróbicos, eles vão fazer com que você tenha um bom desempenho, tá, do treinamento, inclusive, e que você consiga manter melhor essa tua massa gorda e não evoluir ela, não ganhar massa gorda. Isso se dá porque você vai ter um gasto maior de ácidos graxos, né? Porque quando você faz uma atividade contínua, um aeróbico contínuo, você tem uma maior queima dos ácidos graxos, então já evita que eles se acumulem tanto, e também tem uma melhor eficiência das mitocôndrias, que é as organelas que vão fazer lá no nosso sistema de energia, dentro do processo, a metabolização, a quebra lá para utilizar a gordura como fonte de energia. Então, se você sempre manter suas mitocôndrias saudáveis, eficientes, você vai tender a acumular menos gordura. Teu corpo vai querer acumular menos gordura porque ele sabe usar ela. Tá? Então, essa estratégia no treinamento seria muito interessante, basicamente. Perfeito. Bora para nossa próxima pergunta, então. Fala, campeão, qual o período ideal para troca de treino? Então, para troca de treino, a gente vai utilizar em torno de 4 a 8 semanas. Quais são as diferenças? Por exemplo, se é um iniciante, ele vai demorar um tempo maior para adaptar nos exercícios. Porém, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que gosta mais de musculação, tem pessoa que gosta menos. E a gente tem que pensar que, por mais que seja algo, digamos, que você precisa fazer, a gente tem que tornar aquilo o mais agradável possível para que seja sustentável. Então, por exemplo, tem às vezes um iniciante que o cara não gosta muito de musculação, e se eu ficar mais de 4 semanas com os mesmos exercícios com ele, ele vai sair correndo, cara. Então eu tenho que entender isso, apesar de eu saber que ele poderia ficar mais de 4 semanas com os mesmos exercícios. Então eu posso ir variando dentro disso, mantendo as mesmas bases. Então, uma hora eu vou fazer, por exemplo, um agachamento normal, daqui a pouco, depois de 4 semanas, eu troco para um agachamento sumô, que é muito parecido, daqui a pouco eu vou usar
uma variação entre leg press, a angulação 45 e um leg press horizontal na máquina. Então, eu vou tentando variar dentro disso, mantendo a mesma base de treino, para que ele não perceba que ele está fazendo, entre aspas, a mesma coisa, né? E que ele consiga adaptar para entender essas bases de movimentos. Depois que o cara é um indivíduo adaptado, por exemplo, eu já treino há muito tempo, treino aí 9 anos, se eu não estou errado. Cara, eu não tenho necessidade de mudar o treino antes de 8 semanas, por exemplo, pelo menos no mínimo 6, mas vamos botar 8 semanas. Porque o meu treino é mais dividido. Por exemplo, meu treino de peitoral eu faço uma vez na semana, depois só vou treinar na outra semana, depois só na outra. Então, digamos que em 8 semanas de treino eu vou fazer 8 treinos desses. Teoricamente é pouco, tá? E se eu quero melhorar naqueles exercícios que eu tô fazendo, eu preciso repetir eles. Tudo que a gente faz mais vezes na vida, a gente fica melhor. Quando você começou a dirigir na autoescola, você provavelmente não dirigia tão bem. Depois que você começou a praticar, passou 5 anos que você tá dirigindo, enfim, passou 2 meses que você tá dirigindo, com certeza você já dirige melhor. É assim para musculação. Então, se você começa a fazer um supino essa semana, daqui 8 semanas você tem que estar melhor. Se você não tiver, porque você fez alguma coisa de errado no treinamento e não quis evoluir, não se puxou. Mas, basicamente, a gente precisa repetir para que a gente possa melhorar. E o treinamento só vai te dar resultado quando você evolui dentro dele. Então, se eu começo um supino hoje, na primeira semana com 10 quilos, eu quero terminar na 8ª semana com 15, 20 quilos, eu quero ter evoluído. Tá? Então, por isso que a gente tem que manter os meus exercícios, que é para que eu consiga evoluir. Agora, se eu faço supino nessa semana que vem eu faço um crucifixo na máquina, semana que vem eu vou para uma flexão de braço, como é que eu vou saber se eu estou evoluindo? Que parâmetro eu tenho? Outra, se eu não tenho tanta habilidade com os movimentos, como é que eu vou evoluir naquele movimento se eu nem sei executar ele tão bem, se minha parte neural não está bem fixada? Então, por isso que é importante a gente fazer treinos que durem mais tempo. Entre 6 a 8 semanas a maioria das pessoas, entre o intermediário e avançado, e o iniciante até dá para ser um pouquinho antes, até para experienciar mais exercícios e tal, mas é basicamente por aí. Isso aí, acho que perfeito. Mais ou menos isso, né, João? Isso aí, tranquilo. Vamos encerrando então mais um quadro de perguntas e respostas. Caso tu queira deixar a sua pergunta, deixa aqui nos comentários com a hashtag PerformanceResponde, que a gente vai ver e responder num próximo quadro de perguntas e respostas. Ou também no Instagram, quando a gente coloca a caixinha de perguntas, vai estar aqui embaixo também o link para os nossos Instagram, treinador Gabriel e o Nutri João Pedro. E pode estar perguntando na caixinha de perguntas e respostas do Instagram também, certo? Isso aí. Deixa o seu like e valeu, até mais. Valeu!